Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje, na nossa aula número 76, a gente vai continuar a falar sobre os nematóides. Hoje, nós vamos falar sobre as doenças causadas por esses seres. Mas não se preocupa, não aconteceu nada com a professora Carol. Ela deu uma saidinha, ela foi fazer algumas coisinhas e ela me chamou para ficar no lugar dela. Então, algumas aulas eu vou estar trabalhando com vocês. O professor Fabiano vai estar aqui trabalhando alguns conteúdos. Mas em breve, a professora Carol volta para dar aula e conversar com vocês. Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Como sempre, nós temos os nossos recados, aquilo que não pode sair da nossa mente, né? Então, por exemplo, assistir às aulas, fazer os resumos, ler os conteúdos para complementar o que você assistiu na aula de hoje. Você está acessando o Classroom? Ótimo! Não esqueça de fazer suas atividades. Se você não acessa o Classroom, não esqueça de entrar em contato com a sua escola, pegar as atividades impressas, resolvê-las e devolver. Vamos começar a nossa aula sempre com os objetivos. Primeiro objetivo da nossa aula de hoje. Então, nós vamos relembrar assuntos da aula número 75 que eu trabalhei com vocês, o filo nemátoda. Então, relembrar quem são esses organismos pertencentes a este filo. Próximo objetivo, conhecer doenças causadas por esses organismos e como preveni-las. Lembra que nós conversamos que muitos nematóides são parasitas? Se eles são parasitas de seres humanos, eles causam doenças e nós vamos conhecê-las hoje. E o último objetivo da aula é sempre estar com cadernos em mão, né, fazendo as anotações, fazendo os registros e fazer as atividades que são propostas. Então, vamos começar a nossa aula? Vamos relembrar. Então, o que a gente viu na aula número 75? E se você quiser, depois, quando você reassistir essa aula, você pode dar um pause e anotar essas informações que são super importantes. Então, quem faz parte do filo nemátoda? Quais são os exemplares? O oxiuro, a lombriga, o necator, ancilóstoma e a filária. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre cada um deles, porque eles causam doenças nos seres humanos. Quais são as características desse grupo? O que tem que ter, o que tem que fazer para ser considerado um representante do filo nemátoda? Você lembra o que significa a palavra nemátoda? Lembra fio, são aqueles seres que têm o corpo o quê? Afilado nas pontas, cilíndrico. Vamos ver na nossa tela? Corpo cilíndrico e alongado. É uma característica desse grupo. Possuem aproximadamente 20 mil espécies diferentes, então é um grupo bastante numeroso. E qual é o seu habitat? Onde que nós encontramos os nematóides? Lembra? No ambiente aquático, que pode ser tanto água doce quanto água salgada, mas também no ambiente terrestre, lembrando que eles dependem da água. Então, não é só ambiente terrestre, é uma terra úmida. Esses seres que nós encontramos na água ou no ambiente terrestre, nós dizemos que eles são de vida livre, não estão associados a outro ser vivo. Se ele está associado a uma planta ou um animal, ele vai estar parasitando e é considerado um parasita. Então aqui a gente tem algumas imagens de alguns representantes deste grupo. Percebam a estrutura do corpo, sempre cilíndrico, sempre com o corpo alongado, com a ponta afilada, que vai ter estruturas para eles se grudarem, se prenderem nos seres que eles vão parasitar. Percebam essa imagem aqui, ó, do necator. Olha aqui, é a boca dele. Ele vai ter uma estrutura onde ele vai se prender e vai se alimentar do ser que ele está parasitando. A gente vai falar sobre isso na aula de hoje. Falando adiante, primeira doença que nós vamos conhecer hoje se chama ascaridíase. Quem causa esta doença? A ascaridíase causada pelo Ascaris lumbricoides. Olha o nome científico que você já aprendeu. Lembra? Nomenclatura binomial. Primeiro nome, gênero. O segundo, epíteto específico. Tá em latim. Olha como tá em itálico para chamar atenção.
popularmente conhecida como lombriga. Olha aqui a imagem da lombriga. Como que uma pessoa se contamina? Como que eu adquiro? Como que eu pego ascaridíase? Através da ingestão de água ou alimentos contaminados por ovos deste ser. Então, os ovos são microscópicos, eu não vejo a olho nu. Se uma pessoa está doente, ela defeca, ou seja, suas fezes têm esses ovos e entram em contato com a água, essa água vai ficar contaminada. Se nós usamos essa água contaminada com esses ovos para lavar um alimento, por exemplo, uma verdura, uma fruta, e nós ingerirmos essa estrutura, vou me contaminar, bebendo a água ou um alimento. Vamos perceber como que se dá esse ciclo de contaminação? Percebam esta imagem. Então é todo um ciclo, como que uma pessoa doente passa, transmite, leva esses ovos até o ambiente e uma pessoa saudável adquire esta doença. Então vamos pelo passo a passo? Primeiro, os ovos, desse verme, vão estar no ambiente e esses ovos vão eclodir, eles vão passar por um processo e vão liberar as larvas. Então, quando a pessoa ingere esta água, ou quando essa pessoa ingere um alimento que foi lavado, que teve contato com essa água contendo os ovos, esses ovos entraram no nosso corpo. Eles são microscópicos, eu não vi esses ovinhos na água, boiando na água. No nosso corpo, no interior do nosso corpo, vai liberar as larvas. Essas larvas vão perfurar o nosso intestino e vão cair aonde? Na nossa corrente sanguínea. Então a gente vai perceber isso aqui na nossa imagem. Então, os ovos são eliminados das fezes, esses ovos contaminam o solo, consequentemente contaminam a água, consequentemente podem contaminar vegetais, plantas, verduras e vão entrar no nosso corpo, liberando esta larva. Segunda etapa, próximo passo. Essas larvas podem atingir algumas regiões do nosso corpo. É muito comum que atinja, que cheguem até os nossos pulmões. E assim vai provocar nas pessoas o quê? Tosse. E quando a gente tosse, nós vamos engolir esta larva. Daí chegamos no nosso terceiro passo. Quando esta larva volta para o nosso sistema digestório, no nosso intestino, ela se desenvolve, ela passa por alguns processos e se torna adulta. E chegamos no nosso último passo. Essas larvas adultas, lembra que nós falamos que elas têm sexo separado? Macho e fêmea? Então elas vão se reproduzir no interior do nosso corpo, A célula masculina vai se encontrar com a célula feminina, fecundação interna. A fêmea vai fazer o quê? Vai liberar seus ovos. E esses ovos vão sair nas nossas fezes. E daí o ciclo continua. Uma pessoa que não sabe que está doente e na sua casa, por exemplo, não tem um banheiro, não tem saneamento básico, ela defeca, ela faz cocô, por exemplo, no mato, numa localidade. Se essas fezes contendo esses ovos têm contato com a água ou têm contato com algum alimento, pode ser que na ingestão vamos ingerir novamente os ovos. Percebam que nessa doença, na ascaridíase, essa estrutura vem no nosso sistema digestório duas vezes. O ovo chega no nosso sistema digestório, vai fazer todo um processo, ele vai para o nosso pulmão, ele retorna para o nosso sistema digestório e no nosso intestino. Esses vermes, porque tem macho e fêmea, vão parasitar, vão depender do nosso corpo para crescer, para se desenvolver e para viver. E aí o ciclo ele vai continuando. Bom, a pessoa está doente, está com ascaridíase. O que ela sente? Cansaço, dores abdominais, porque fica na região do intestino, emagrecimento, porque uma parte dos nutrientes que você ingere está indo para esses vermes. Em casos mais graves, em que a grande quantidade de vermes, podem ocorrer o quê? Obstruções intestinais. E esses vermes
podem e devem ser removidos cirurgicamente. Quer saber um pouquinho mais sobre essa doença? Acesse o QR Code, que ali você vai ter mais informações. E é uma doença muito comum na nossa população. O que a gente tem que ter cuidado? Higiene, saneamento básico, tratamento da água, tratamento do esgoto, lavar as mãos após ir ao banheiro, ao preparar os alimentos. É a solução. E aqui eu trago então para vocês a prevenção, tudo que eu acabei de falar. Então, são algumas dicas de como nós devemos evitar ter essa doença. Ter instalações sanitárias adequadas, ou seja, saneamento básico, higienização das mãos, dos alimentos. Então, vou preparar uma salada, vou preparar uma comida, lavar as mãos e lavar bem os alimentos. Ferver a água antes de consumir. Sabemos que a temperatura, a alta temperatura, fervendo essa água vai levar à mortalidade desses ovos. E, consequentemente, quando a pessoa está doente, ela ter o conhecimento que ela está doente e ter o seu devido tratamento, para que ela não contamine, ela não libere esses ovos para o ambiente. Já conhecemos um pouco sobre a ascaridíase. Vamos ver o primeiro quiz da aula de hoje? O parasita que penetra no organismo pela boca em fase de ovo, vai consecutivamente para o sistema, para o aparelho digestivo, depois para o circulatório, depois para o respiratório e volta para o sistema digestivo, é quem? Letra A, Ascaris. Letra B, Tênia. Letra C, Ancilóstoma. Ou letra D, Necator. Essa tá fácil. Qual é a doença que eu expliquei anteriormente? É uma dica. Eu já volto com a resposta correta. Se a gente for ver a resposta desse quiz, nós estamos falando de quem?
Da lombriga, do Ascaris lumbricoides. Então a resposta é a letra A. Qual é a ideia da... Como que eu cheguei na resposta, Fabiano? Porque eu falei que o parasita entra pela boca de um alimento, de uma água contaminada pelos ovos, vai do sistema digestório, cai na corrente sanguínea e chega até o sistema respiratório. Lá no sistema respiratório se transforma em larva e volta para o sistema digestório. Essa é uma característica da ascaridíase. Vamos adiante? Vamos conhecer a nossa segunda doença de hoje? Ancilostomíase. O nome é meio difícil, mas vamos ver que não é tão complicado de compreender. Quem causa esta doença podem ser dois seres. O Ancylostoma duodenale ou Necator americanus. Novamente os nomes científicos. Como se contamina, né? Como que eu adquiro essa doença, Fabiano? As larvas que estão no solo penetram a pele do hospedeiro. Percebam que essa é um pouco diferente da anterior. Na doença anterior, o ovo entrou no nosso corpo pela boca, foi em forma de ovo. Nesta doença, na ancilostomíase, já é a larva que penetra no nosso corpo. E aqui a gente tem uma imagem desse ser. Perceba o corpo, então, cilíndrico, afilado nas pontas, característica do filo nemátoda. Vamos ver mais um pouquinho sobre essa doença? Os vermes adultos ficam aderidos aonde? Na nossa parede intestinal, ou seja, parasitando, e eles vão apresentar nas pontas, na parte afilada do seu corpo, ganchos e placas cortantes que estão presentes na sua boca. Vão se alimentar do quê? De sangue da pessoa parasitada. Então aqui a gente tem um destaque do Necator americanus e do Ancylostoma duodenale, a sua região da boca, onde eu vou encontrar esses ganchos ou essas placas que parecem dentes, aonde vai perfurar a parede do nosso intestino e esse organismo vai se alimentar do sangue, ou seja, parasitando o nosso corpo. Vamos ver o ciclo? Lembra que eu falei que essa doença já não é o ovo que penetra no nosso corpo, e sim a larva? Percebam aqui a imagem. A gente tem uma pessoa andando descalça na natureza. Então, a partir de alguma ferida, de algum machucado no pé dessa pessoa, essa larva consegue penetrar. Então, vamos ver o texto aqui. Os vermes se reproduzem sexuadamente no intestino do hospedeiro e liberam ovos que são eliminados com as fezes. Percebam que na doença anterior e nessa que nós estamos conversando, tem uma relação com o saneamento básico. Quando a pessoa está doente e defeca, ou seja, faz o cocô no ambiente, na natureza, ele pode contaminar o solo e, consequentemente, a água e os alimentos. Então, uma pessoa sem querer, ela não sabia que estava doente, ela defecou, olha lá na imagem, fezes com ovos, porque os ovos são microscópicos. As fezes, o cocô entra em decomposição e os ovos, eles são protegidos por uma estrutura externa. Não é uma casca, mas é uma estrutura que o protege como se fosse. Sol, chuva, ele é protegido. Quando esse ovo encontra um ambiente propício no solo, lembra, um solo com uma certa umidade, eclode e as larvas ficam nesse solo. Essas larvas são muito pequenas, a gente não observa. Quando a pessoa anda descalça, essa larva penetra, cai na corrente sanguínea, chega até o nosso sistema digestório e lá ela fica, parasitando. Olha lá a boquinha do Ancylostoma duodenale com essas placas cortantes para absorver o sangue do nosso corpo. Tudo bem, Fabiano, já sei que uma pessoa pode adquirir essa doença. Quais são os sintomas? Percebam ali a barriga do Homer. Alguma coisa está acontecendo. Fraqueza, vai sentir fraqueza, sangue nas fezes, anemia, pele amarelada, por isso que apareceu o Homer. E também a gente chama essa doença, né, ancilostomíase, de amarelão. Como que eu posso prevenir? Então, como que eu faço para não ter esta doença? Olha lá. A coleta e o tratamento adequado do esgoto doméstico, então saneamento básico, ter uma estação de tratamento de esgoto, uma ET, utilização de calçados, porque se eu ando descalço
e tenho um machucado no meu pé, então eu vou andar com um chinelo, com um sapato, que me proteja para que eu não pise diretamente no solo e essa larva penetre na minha pele. E quando a pessoa está doente, né, eu tenho que quebrar esse ciclo. Eu tenho que tratar essa doença, existem medicamentos para tratar e assim ela não vai liberar esses ovos para o ambiente. E aqui a gente está observando o Homer, ele aprendeu que ele tem que andar com calçado e ele está pondo o calçado. Então vamos para o nosso segundo quiz de hoje. Estudando-se o ciclo de vida de um verme parasita do ser humano, obtiveram-se os seguintes dados. Então, eu sei que tem um parasita que vive no nosso corpo. Olha os 3 pontos que nós temos. Os ovos são eliminados com as fezes do hospedeiro. Então, a pessoa, ao defecar, ao fazer o cocô, os ovos vão sair nessas fezes. Segundo ponto, os ovos eclodem, ou seja, passam por um processo, eles abrem sobre a terra úmida e liberam algumas larvas que penetram na pele dos seres humanos. Terceiro ponto, as formas adultas deste verme vivem no intestino delgado do ser humano. Eu vou dar um tempinho, eu vou deixar essa tela com esses pontos para vocês analisarem e daqui a pouco eu volto com as alternativas. Vocês observaram os 3 pontos. Então vamos ver qual é a doença que pode ser ou o agente causador? Esses dados indicam qual espécie. Será que é a letra A, Taenia saginata? Letra B, Ascaris lumbricoides? Letra C, Enteróbios vermiculares? Ou a letra D, Ancylostom adodenaria? Relembre os 3 pontos que vai ajudar
para achar qual é o ser que causa a doença. Sentiu dificuldade nesse quiz? Muito provavelmente que não. A resposta correta é letra D, Ancylostoma duodenale. Qual é a dica lá do enunciado que ajuda a você a responder? Quando ele diz que a larva penetra pela pele, é uma característica da ancylostomíase. Vamos adiante? Vamos para a nossa terceira doença, que é associada ao bicho geográfico. Quem que causa? O Ancylostoma caninum ou o Ancylostoma brasiliensis. E o que a pessoa tem que fazer para adquirir essa doença? Então, como que ela se contamina? Nos cães e nos gatos, a transmissão pode ocorrer de um animal para o outro via oral, cutânea, ou seja, pela pele, ou através da placenta, com a mamãe passando para os seus filhotinhos. Nos seres humanos, as larvas que estão no solo penetram pela nossa pele. Aqui a gente também tem uma característica desse verme, também com a sua estrutura bucal, com estruturas pontiagudas, onde eles vão se alimentar do nosso sangue. Bom, essa doença está associada a uma larva. Então vamos ver? As larvas presentes no solo, contaminado por fezes desses animais, cães ou gatos, se aproveitam de algum ferimento ou elas perfuram a nossa pele para penetrar no nosso organismo. Elas se deslocam pelo tecido subcutâneo, ou seja, elas se deslocam por debaixo da nossa pele e abrem túneis, e esses túneis eles vão se inflamando. Por isso é bicho geográfico. Geográfico de geografia, porque na nossa pele, observem aqui, ó, fica um caminho por onde essa larva está se deslocando. Parece um mapa do tesouro, todo com uma linhazinha aonde ela se deslocou. Por isso, geográfico. Quais são os sintomas dessa doença? Coceira intensa, que piora à noite. Então, aonde essa larva está andando, sentimos uma coceira. Linhas tortuosas e avermelhadas na pele. Percebam aqui no pé desta pessoa, né, tem as linhas, as inflamações abaixo da pele. Inchaço da região. Sensação de movimento debaixo da pele, porque a larva está se deslocando. Pode desaparecer espontaneamente depois de 4 a 8 semanas, mas não significa que você está curado. Quiz. Terceiro da nossa aula de hoje. Crianças que brincam em tanques de areia do seu condomínio apresentaram praticamente ao mesmo tempo uma parasitose conhecida popularmente como bicho geográfico ou larva migrans, cujo agente etiológico é o Ancylostoma brasiliensis. Quais os animais a seguir que podem ter sido os responsáveis
pela contaminação da areia? Letra A, será que são ratos e pássaros? Letra B, ratos e pombos? Letra C, morcegos e pombos? Ou a letra D, cachorros e gatos? Essa tá fácil, eu já volto com a resposta correta. Vamos ver a resposta correta desse quiz? Falou em bicho geográfico, são animais do nosso cotidiano, cães e gatos que podem transmitir isso através das suas fezes. Então esse gatinho, esse cachorro, foi lá no tanque de areia do condomínio, fez o seu cocôzinho e nessas fezes nós encontramos a larva migrans, que penetrou no corpo, na pele das crianças que estavam brincando lá. Vamos adiante? Vamos para a nossa próxima doença? Filariose ou elefantíase. Quem causa? Olha o nome científico, Buchereria bancroft, conhecida como filária. Como que nós nos contaminamos? Como que eu adquiro, Fabiano, essa doença? Através de uma picada de um mosquito chamado Culex, que é o pernilongo ou a famosa muriçoca, que está infectado com as larvas desse parasita. Então, na picada desse mosquito, ele vai colocar no nosso corpo esta larva. Aqui a gente tem um ciclo da doença, né? Então eu tenho, por exemplo, uma pessoa doente, esse mosquito picou e vai transmitir para outras pessoas. Então, picando uma pessoa saudável, essa larva adentra o nosso corpo, ela cresce, ela se desenvolve, se transforma em adulto e vai fazer todo o seu ciclo. Bom, Fabiano, mas por que essa doença é chamada popularmente de elefantíase? Perceba essa imagem, como que está a perna dessa pessoa, inchada,
grande, com algumas rachaduras que lembram uma pata de um elefante. Então, isso é um dos sintomas. É o acúmulo anormal de líquido, edema, e o crescimento ou inchaço exagerado de alguns membros, pode ser dos seios nas mulheres ou na bolsa escrotal nos homens, porque eu tenho uma retenção. Essa larva, né, esse verme, esse ser, ele vai obstruir e alguns líquidos do nosso corpo vão ficar acumulados. Vamos para o nosso quarto quiz? Qual é o causador da doença filariose? O seu vetor, quem transmite, quem leva e como, né, o que nos afeta? Letra A. Então é a Wuchereria bancroft, que não há vetor e afeta o nosso sistema respiratório. Letra B. É a Wuchereria bancroft, cujo vetor é o Culex e afeta o nosso sistema respiratório. Letra C. É a Wuchereria bancroft, que é transmitida pelo mosquito Culex e afeta o nosso sistema linfático. Ou a letra D, Wuchereria bancroft, quem transmite é o barbeiro e afeta o nosso sistema linfático. Eu vou dar um tempinho para vocês e já retorno. Vamos ver a resposta correta desse quiz? Então, quando a gente fala de filariose ou elefantíase, é causada por um ser pertencente ao filo Nematoda. Quem? Wuchereria bancroft, que está dentro de um mosquito, o Culex, que vai afetar o nosso sistema linfático, que vai fazer essa obstrução do líquido e vai dar essa característica de inchaço de alguns membros. Resposta correta, letra C. E a nossa última doença da aula de hoje é a oxioríase, causada pelo Oxyurus, cujo nome científico, olha lá,
enteróbios vermiculares. E como que eu adquiro essa doença, Fabiano? Com contato com superfícies contaminadas, com objetos que têm os ovos deste verme. Ingestão de alimentos com esses ovos ou a inalação desses ovos que podem estar dispersos no ar. Como que eu vou prevenir essa doença? Então, antes de prevenir, eu tenho que entender quais são os sintomas. O principal sintoma é o prurido anal. É uma coceirinha que você vai sentir no ânus. É esse verme querendo sair. Ele fica na abertura, vamos dizer assim, no esfíncter do ânus e ele dá essa sensação de coceira. O nome é prurido. Então, como que a gente faz essa prevenção? Higienização, tomar banho, trocar as roupas íntimas, a roupa de baixo, roupa de cama, toalhas, não compartilhar toalha de banho, limpar os ambientes de convívio e ter instalações sanitárias adequadas, ou seja, banheiro ligado à rede de esgoto, lavar bem as mãos após a defecação, ou seja, após ir ao banheiro, e antes das refeições e da manipulação dos alimentos. Vocês vão perceber que todas as doenças que nós tratamos hoje, não importa qual seja, tem a ver com higiene. Então, se tem uma palavra que você tem que guardar da aula de hoje, higienização. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido sobre as doenças causadas por os nematóides. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com o seu professor, pergunte para ele, converse com ele para ter um melhor entendimento. Até a nossa próxima aula Paraná.